Vitória do Corinthians, 1 a 0 em cima do Santos na Vila Belmiro. Um jogo muito interessante, cara. Vou te dizer bem a verdade. Eu acho que aquele segundo tempo ali do 10 contra 10 foi um experimento futebolístico muito interessante. Eu vou falar isso quando a gente chegar lá aqui no tempo cronológico, né? Vamos fazer uma análise tática desse jogo entre Corinthians e Santos, entender como eles entraram em campo, como se comportaram, como terminaram, para a gente entender como foi a construção desse 1 a 0 para o Corinthians, né? Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui no canal. Aqui a gente fala sobre Santos, Corinthians, futebol brasileiro, europeu também. Então se inscreva aqui no canal, cara, para você não perder as próximas análises táticas dos jogos que a gente faz, e curte o vídeo também, que você me ajuda demais a crescer o canal. Beleza? Cara, como é que funcionou o jogo, né? O Santos aí entrou num 4-2-3-1 na parte ofensiva, né? Com o João Paulo no gol, os dois zagueiros, Alex e o Luiz Felipe, as duas laterais, Madison e o Felipe Jonathan, no meio campo, Camacho e Rodrigo, na frente deles, Ed Carlos, lá no ataque lá, Ângelo, Marcos Leonardo e o Lucas Braga. Esse é o time ofensivo do Santos, né? Defensivamente, qual é a mudança? Tem duas movimentações interessantes aqui, do Rodrigo e do Ed Carlos. O Ed Carlos, ou ele sobe junto com o Marcos Leonardo aqui na frente, formando um 4-4-2 na parte defensiva, ou então o Ed Carlos e o Rodrigo dão um passo para trás, formando um 4-1-4-1. Então tem essa movimentação do Ed Carlos e do Rodrigo, que depende ali da movimentação, da preenchimento de espaço. Então o Santos se defende ou no 4-1-4-1 ou um 4-4-2, dependendo do preenchimento de espaço do Ed Carlos e do Rodrigo, né? Então esse é o time defensivo do Santos e esse é o time ofensivo do Santos no 4-2-3-1, né? O time do Corinthians é um 4-3-3, com o Cássio no gol, os dois zagueiros Balbuena e o Robert Renan, nas duas laterais Piton e o Rafael Ramos, meio campo aqui o Vera com o Juliano e o Maicon, e lá no ataque Roger Guedes, Yuri Alberto e o Mosquito, né? Esse é o time do Corinthians que ataca e se defende dessa mesma forma, não muda muita coisa. O jogo, cara, foi o seguinte: o primeiro tempo foi mais do Santos, né? O Santos foi melhor do que o Corinthians não se achou no primeiro tempo, né? E o Ângelo fez uma partidaça. O Ângelo acabou com o primeiro tempo, jogou demais. O Piton ali teve alguns problemas com o Ângelo no primeiro tempo especificamente, né? E acabou que nos primeiros 30 minutos o Santos cria 3 chances de gol apenas, né? 2 do Lucas Braga, aquela primeira de cabeça, que ele cabeceia sem goleiro para fora. A outra é aquela jogadaça do Ângelo, que a bola sobra pro Lucas Braga, ele chuta e o Vera tira a bola em cima da linha. E a terceira chance é do Marcos Leonardo, que ele chuta uma falta ali, que a bola passa raspando no travessão. E aí acaba dessa forma 0 a 0, né? O detalhe é que essa última chance foi aos 32. Aos 35 do primeiro tempo, tem aquele lance criminoso do Yuri Alberto, tá? Criminoso, cara. Pra mim, o Yuri Alberto tinha que ser expulso naquele lance contra o Rodrigo ali. Eu até achei que ele ficou meio puto no momento pela boa marcação do Rodrigo, e aí chegou naquela tesoura absurda. Pra mim, era pra ter sido expulso naquele momento o Yuri Alberto, né? Tomou só o amarelinho, e aí não suficiente, né? 7 minutos depois, aos 42 do primeiro tempo, ele dá ali uma cotovelada no Luiz Felipe e é expulso, né, com o segundo amarelo finalmente. Achei muito estranha essa movimentação do Yuri Alberto aí, cara. Ele normalmente não é um cara tão explosivo assim, tomou 12 amarelos assim meio estranho, realmente. Eu achei bem estranha essa expulsão do Yuri Alberto aí. Ele não estava quebrando a bola futebolisticamente falando, não, na minha opinião. Mas esse lance foi muito estranho, para mim era para ter sido expulso na hora daquele carrinho que ele dá no Rodrigo, mas enfim. Acabou o primeiro tempo dessa forma, né? E aí o Corinthians sem o Yuri Alberto, o que acontece? O Yuri Alberto é expulso, o Juliano venceu o atacante lá na frente, né? E aí fecha aqui no meio campo aqui o Vera e o Maicon, né? Esse é o time do Corinthians que termina o primeiro tempo. A gente vai para o intervalo. No intervalo tem mudança dos dois times. O Santos faz uma mudança, sai aqui o Rodrigo para a entrada do Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa entra de atacante lá na frente junto com o Marcos Leonardo. E o Ed Carlos passa a ser volante ou um meia junto com o Camacho. Ou seja, o Santos passa a jogar um 4-2-4 a partir aqui do segundo tempo, do início do segundo tempo. O Corinthians faz uma revolução absurda aqui, né, nesse momento. Sai 4 jogadores, né? Primeiro aqui o Rafael Ramos sai para a entrada do Bruno Mendes, lateral por lateral nesse momento aqui do jogo. E sai também esse trio aqui de jogadores, né? Juliano, o Vera e o Maicon. Sai os 3 para a entrada do Rony, do Duqueiroz e do Ramiro. E aí o Ramiro entra como um ponta pela esquerda, marcando aqui pela esquerda, e o Roger Guedes venceu o centroavante aqui no segundo tempo. E assim começa o Corinthians no segundo tempo, né? O segundo tempo começa com o Santos propondo, indo para cima, né? Tá com um a mais em campo. Só que ele só consegue criar uma chance de gol com uma a mais em campo, que é aquela do Marcos Leonardo, que ele é travado ali na pequena área pelo Balbuena, né? E essa foi a última chance do Santos no jogo, ele não conseguiu mais criar nada, né?
Aí aos 14 do segundo tempo vem a expulsão do Lucas Barbosa, o segundo amarelo ali que eu achei bem, assim, bem exagerado, como o próprio narrador falou lá. Para mim não foi falta aquilo ali no Cássio, o Cássio valorizou totalmente. Aí ele sai expulso aqui, o Lucas Barbosa. Detalhe que ele jogou 14 minutos, aí ele entrou no segundo tempo e no intervalo ele foi expulso com 14 minutos. E aí o Santos passa a espelhar o Corinthians, né? O 4-1 aqui da mesma forma, né? O Santos passa a jogar da mesma forma que o Corinthians, 4-4-1, o Marcos Leonardo lá na frente, né? E aí, com essa expulsão, o que o Vitor Pereira faz? Ele puxa aqui os 3 zagueiros, puxa o Mosquito para ser um ala junto com o Piton e faz 3 volantes aqui com o Ramiro, o Rony e o Duqueiroz, né? E lá no ataque o Roger Guedes. Ou seja, o Corinthians passa a jogar num 5-3-1, dessa forma aqui no segundo tempo, com 10 contra 10. E é esse momento que eu quero falar da experiência futebolística, né? No que a gente viu hoje. Cara, o jogo hoje, a gente teve 30 minutos, do minuto 15 do segundo tempo até o fim do segundo tempo, a gente teve 30, 35, 40 minutos de futebol dos anos 80, cara. Foi um futebol dos anos 80. Um jogo calmo, devagar, com muito espaço, um latifúndio de espaço. Os jogadores ali podendo pensar, parar, lançar, fazer o que quiser. Não tem mais essa necessidade de tocar a bola rápido, de marcação, pressão lá em cima, como a gente vê hoje no futebol moderno, né? Então hoje, lá na Vila Belmiro, a gente viu 30 minutos de futebol raiz, no futebol antigo dos anos 80. Jogo calmo, devagar, você tem espaço para pensar, para tocar, tá? Enfim, um jogo muito calmo, tranquilo, um jogo de anos 80. Muito interessante isso que a gente viu hoje. E aí vai da sua opinião, gostar ou não, né? Eu achei uma merda o jogo, sinceramente, porque o jogo foi bem cansativo, nada aconteceu no segundo tempo, só toque de bola para lá, foi um para-brisa para lá e para cá, pelos dois times, nada aconteceu, né? Só que no 10 contra 10, o Corinthians até que se adaptou um pouquinho melhor. Aos 20 minutos ali, o Duqueiroz tem a primeira chance do Corinthians no jogo, aos 20 do segundo tempo, que ele recebe a bola na sobra na área ali e ele é travado na hora do chute. Aos 24 minutos, mudança no Santos, 3 mudanças no Santos, sai o Madison para a entrada do Auro, sai o Luiz Felipe para a entrada do Derek e sai também o Ed Carlos para a entrada do Sandri, né? Mais para frente, aos 32 minutos, sai o Ângelo para a entrada do Miguelito e aos 39 do segundo tempo, sai aqui o Mosquito para a entrada do Vital pelo lado do Corinthians, né? E aí, aos 43, né, 4 minutos depois, vem o contra-ataque. O Ramiro ali dá o passe no Roger Guedes, ele entra na diagonal do gol e faz o gol 1-0 Corinthians aos 43 do segundo tempo, num jogo de anos 80, como eu falei, né? Poucas chances de gol nesses 30 minutos de anos 80. Acabou o jogo dessa forma, o Santos teve 4 chances de gol no jogo, o Corinthians teve 2, as 2 no segundo tempo, no jogo de anos 80, né? E acabou dessa forma o jogo 1-0 para o Corinthians. O destaque do jogo para mim é o Ângelo, pelo lado do Santos, e o Ramiro, pelo lado do Corinthians. Acho que o Ramiro foi o cara que mais se adaptou nesse futebol anos 80, e o Ramiro jogou muita bola no segundo tempo, eu achei. Embora o Roger Guedes tenha decidido o jogo, acho que o Ramiro aí foi determinante para a vitória do Corinthians, e esse foi o jogo. Com a vitória do Corinthians, o Corinthians agora está em 4º colocado, está 1 ponto atrás ainda do Flamengo, porque o Flamengo venceu o jogo aí, mas ele está no G4 aí, está a 3 pontos do Fluminense, que é o 5º colocado, está se estabelecendo aí no G4 nesse momento aqui, né? Enquanto o Santos está em 12º colocado aí e não tem muita pretensão, talvez, de pegar o G4 nesse momento, porque está ficando mais longe. Ó, se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises táticas. Comenta aqui embaixo qualquer coisa para que eu saiba que você chegou até aqui. Um tamo junto, Thiago, qualquer coisa. E curte o vídeo também, que isso me ajuda demais. Beleza? Tamo junto. Valeu!